evangelização da infância, a Casa do Caminho. Obrigado. Faz qualquer fase. Tá. Boa noite. Então, pode ir. Boa noite. Boa noite. Amigos, boa noite. Para mim é uma alegria voltar a essa casa, que é uma casa que acolhe a todos com tanta amorosidade e tem trabalhadores tão dedicados que realmente faz o nosso coração se encher de calor em estar aqui. Hoje a gente vai trabalhar com uma das parábolas mais importantes que Jesus deixou para nós. E é com o nome dele que a gente o convida para participar desse momento. A parábola do filho pródigo mostra uma jornada nossa. É o que a gente vai ver hoje. E antes da gente começar a desenvolver a parábola, vale a pena a gente contar a parábola desde o início, para que depois a gente estude ela de forma propriamente. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. Um mais novo, que trabalhava junto com ele, e um mais velho, bastante dedicado também. Essa família era uma família muito próspera e que tinha acumulado muita riqueza com o trabalho da família. Em um certo momento, o filho mais novo olhou para a riqueza do pai e da família e pensou: por que não receber a minha parte agora? Antes da hora que deveria ser ideal, que seria uma herança. Herança só existe depois do evento da morte. Mas ele queria antecipar. Ele queria receber a parte dele antes da herança. E ele pediu ao pai: pai, dá-me a minha parte, que eu quero usufruir do que eu tenho, e partir. O pai assim fez, separou o que era devido desse filho mais novo, entregou a ele a parte dele e deixou que ele decidisse o caminho dele. O filho pegou a herança dele e foi embora. O pai continuou o labor na fazenda com o outro filho e os diversos funcionários que tinham ali naquela empresa, naquela fazenda, né? A jornada desse filho mais novo, longe do pai, começou para ele bem, mas não terminou tão bem. Ele começou a gastar o dinheiro e se sentiu muito bem, muito feliz, gastando dinheiro. Usufruiu de toda a riqueza que ele tinha ali em mãos. E de forma bem irresponsável, muito aleatória. Ele tinha muito e gastou muito. Até o momento em que ele se dá conta de que o dinheiro acabou. E o dinheiro acabou e ele não tinha condição de fazer nada, porque ele não sabia fazer algo para trabalhar. Ele começou a procurar as pessoas da redondeza para pedir emprego em troca de alimento que fosse. Ele descobriu um fazendeiro que empregou em sua casa para cuidar dos porcos. Ele cuidava dos porcos. Os porcos comiam alfarroba, uma fruta de uma árvore local, que hoje a gente inclusive tem, muito gostosa, inclusive parece chocolate. Os porcos comiam alfarroba. E ele comia migalhas, restos. Nem a alfarroba ele tinha direito. E um dia ele se lamentou pensando: até os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. São mais bem tratados.
Ele olha para a situação dele e pensa: errei, quero voltar. E ele começa uma jornada para voltar para casa. Ele decide voltar para o pai dele. Não sabe como vai receber o pai, mas ele vai. O caminho é um caminho árduo, não é um caminho fácil também de retorno. Ele não tinha alimento, não tinha água, não tinha nada para voltar. Ele retorna e encontra o pai. O pai, de longe, ao vê-lo, já se alegra e ele diz: pai, eu errei. Eu estou arrependido. Eu sei que não tenho nem o direito de voltar, mas eu venho para que tu me recebas, não como filho, mas como um dos teus servos. Deixa-me trabalhar para você. O pai abraça ele e pede que coloquem o maior banquete para que aquele filho receba a maior festa, porque ele voltou. O irmão mais velho, observando a cena, interpela o pai e diz: você vai matar um animal para ele e foi embora e gastou o seu dinheiro? E eu que aqui estive a vida toda contigo, nunca recebi um animal para festejar com os meus amigos? O pai responde a esse filho mais velho: você nunca me pediu esse bezerro. Aqui está todos os nossos bens disponíveis para você. Continua à disposição, sempre esteve aqui à disposição. Tudo que é meu é seu. O meu filho estava morto e ressuscitou. Ele voltou para a casa do pai. E isso é motivo de festejar. E é assim que conclui a parábola. Vamos agora acompanhar parte por parte desse entendimento e entender o que Jesus quis nos dizer com essa parábola, porque as parábolas eram uma forma de Jesus imortalizar o assunto. Jesus, quando cria as parábolas, deixa para nós o entendimento de uma forma tão facilitada, tão educacionalmente projetada ao longo do tempo, que a gente tem a condição de voltar naquela história e sempre reaprender. Ele era, ele foi, ele é o maior educador, o maior pedagogo. E às vezes a gente se pergunta então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algo diferente? Será que essa não é uma pergunta que cabe a todos nós? Porque eu tenho certeza que todos nós, se pudéssemos voltar no tempo em algum momento, algo escolheríamos fazer melhor. Tomar uma atitude melhor do que a escolha que a gente fez. É normal que isso aconteça porque a gente, enquanto ser em evolução, estamos o tempo inteiro aprimorando. Então, é esperado que há tempos atrás a gente tenha tido atitudes equivocadas e daqui para frente a gente melhore nossas escolhas. Somos seres em evolução, constante evolução. Então, sim, com certeza nós faríamos tantas coisas diferentes, não é? Mas quando a gente vê o outro escolhendo diferente, muitas vezes a gente julga, mas fulano ontem estava fazendo tal coisa, agora está querendo o quê? Está querendo se aparecer? Está querendo achar que é uma boa pessoa? A pessoa não pode ser uma boa pessoa? Ela não pode ter o direito de se transformar e ser uma boa pessoa? Por que a gente está cristalizado e fadado a nunca evoluir? Não é? Então a gente pode olhar para aquele irmão mais velho com este olhar. Será que o olhar do irmão mais velho não era um olhar de julgamento porque o outro evoluiu? Como se não tivesse dado o direito à pessoa de mudar? A gente precisa aceitar que o outro evoluiu e ver isso sim
ciúmes, sem competição, não é? Jesus nos conta essa história sobre esse filho que quis fazer tudo do jeito dele, não é? E aí ele descobre as consequências das escolhas, mas depois também cria coragem para recomeçar. Essa é a história da parábola que Jesus quer nos falar. O que Jesus quer nos dizer é: as nossas escolhas têm consequências. Somos responsáveis pelas boas e más decisões que fazemos. Vamos encontrar o objeto da decisão que nós tomamos. E se for uma decisão equivocada, tenhamos coragem, ao menos, para voltar e refazer e recomeçar. Porque não tem caminho sem recomeço. Não tem caminho sem recomeço. Não tem caminho sem respirar para continuar. A própria jornada evolutiva de sucessivas reencarnações é isso. Nós constantemente mergulhamos na carne, em processos reencarnatórios sucessivos, por isso. Porque nos é dado o direito de recomeçar. Se perguntarmos aqui por que reencarnamos, por que você reencarnou? Por que você reencarnou? Pelo mesmo motivo. Todos aqui, inclusive eu, reencarnei pelo mesmo motivo. Estamos aqui e viemos para cá para reaprender a amar. Todos. Reaprender a amar. Não tem outra missão. A missão é essa, é reaprender. E se a mim é dado a obrigação de reaprender, como que eu não vou me permitir essa oportunidade? Como que diante de um momento de evoluir, de dizer, opa, me equivoquei, vou pelo caminho certo a partir de agora, a gente tem que se permitir esta dádiva, porque está para nós o direito de recomeçar e voltar para a casa do Pai. Então, essa parábola está em Lucas e foi ele que relatou esse momento em que Jesus explica a parábola. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então vamos, só um minuto. Não. Pode voltar um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Voltar? Estamos conseguindo voltar? Isso. Aí agora mais um. Pronto. Não. Para trás. Pronto. Então, o filho mais novo, quando pede essa herança antecipada, o pai não nega. Ele permite. O que a gente pode fazer de correlação com isso? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós fazemos isso diante de Deus. A gente diz para ele, pai, eu quero tomar uma escolha equivocada na minha vida. Aí o pai olha para a gente e diz assim, olha, ouça quem está falando do seu lado, dos anjos da guarda. Mas se você desejar fazer o errado, vá. Vá e você vai se reencontrar com as consequências depois. Lei de causa e efeito, reequilíbrio do sistema, né? Das energias que a gente desequilibra e volta para harmonizar através das nossas expiações. A gente vem reparar o que a gente mesmo desequilibrou. Então, ele deixa. Deus não nos proíbe de tomar uma atitude errada, mas ele coloca vários apetrechos para nos ajudar, para que a gente não caia no erro, no equívoco. Mas se ainda assim a gente errar, a nós é permitido por conta do livre-arbítrio. Então ele vai, e quando ele vai, ele se depara com uma cidade que para ele é um deslumbre. Quantas vezes, diante de uma atitude equivocada, a gente para e pensa assim, nossa, que maravilha, eu adoraria, isso era o que eu queria. O equívoco era o que eu queria. O vício, o frisson do vício era o que eu queria. A traição era o que eu queria. É a mesma coisa que ele viu quando viu essa cidade. Todos os erros e equívocos estavam ali diante dele e era tudo o que ele queria.
Muitas vezes somos nós que estamos diante deste equívoco e nos iludimos. E ele desperdiçou o dinheiro vivendo de maneira desregrada, e a gente desperdiça muitas coisas além de dinheiro. A gente desperdiça a vida, a saúde, os bens, a oportunidade de convívio com a família, muitas coisas. Mas ele, quando tudo perdeu, começou a passar necessidades. E a gente passa. A gente sente que falta. Na hora que a gente sente que falta, a gente pensa em quem muito nos dá. E quem é que muito nos dá na hora da dificuldade? É Deus. Toda hora que a gente tem dificuldade, Pai, eu preciso de ajuda. Pai, me socorre. O tempo inteiro. Então, na hora da maior dor dele, na hora que ele viu que estava passando fome, ele pensa no Pai. Pensar no Pai é a nossa oração. É a hora que a gente faz a prece em casa. É a hora que a gente diz assim, eu não vou conseguir sozinho. Eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de ajuda. E a gente ora, a gente eleva o pensamento a Deus. Pensa nele e diz, Pai, eu preciso de ajuda, vem me ajudar. Foi isso que ele fez. Tudo que Jesus diz encontra fundamento ao longo do tempo. Todas as palavras dele são colocadas para que a gente volte para rever, ouvir novamente. E sempre vai ter muita razão, sempre vai ter muito alinhamento com tudo. Olha o pensamento dele. Meu pai, eu pequei contra o céu e perante ti não sou mais digno de ser chamado teu filho, quero ser simples empregado da tua casa. E ele reconhece que errou. A gente faz esse mergulho em si. Hermance Dufour escreveu um livro inteiro para este momento de choro, para esta lágrima que cai da gente. Chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. Porque a dor é tão grande na hora que a gente cai em si, na hora que a gente percebe que errou em tudo e que tem que se organizar para voltar. É uma vergonha imensa que a gente sente. A gente precisa olhar para o Pai e dizer, me aceita de novo, com muita humildade. E ele vem dizendo, eu não quero nem que você me aceite como filho, pode me aceitar como servo. E com todo respeito a nós, eu acho que a gente faz isso. Porque nós somos filhos dele. Mas a gente diz o tempo inteiro, Pai, eu sirvo a ti e eu sirvo por honra. Eu vou trabalhar aqui no centro por honra, a honra de servir, de trabalhar. A gente não se vê mais longe do trabalho, longe desse labor. E é um pouco disso, é um pouco dessa alma que diz, eu não consigo ainda encontrar-me como filho, ainda me vejo como servo. E como servo a gente serve, e que bom que a gente serve, continuemos servindo. Mas o que Jesus está dizendo para a gente é, vocês são mais do que servos, são filhos. Um dia a gente vai elevar a nossa observação sobre nós mesmos diante dessa familiaridade paternal com o Pai. Mas que bom que a gente é servo dele. O Pai corre ao encontro com a alegria que Deus tem de nos abraçar, todas as vezes. Então que a gente não tenha medo de abraçar Deus através da nossa oração, do nosso pensamento, da nossa prece. Porque Ele está esperando, sempre. O filho mais velho, porém, ele fica ressentido. E como a gente pensou bem, nós não podemos entrar nesse local. Precisamos permitir que os outros se arrependam e evoluam também. Então, Jesus, ele coloca os dois filhos na história para que a gente se perceba, para que nós nos percebamos nos dois lugares. A gente pode estar ocupando os dois lugares muitas vezes, tanto do filho que vai embora e que deseja ir, quanto do outro que não aceita e tem ciúmes
dos irmãos nossos em evolução que estão progredindo. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar ouvindo essa parábola é a impulsividade. Impulsividade. Será que tudo que eu quero agora é realmente bom para mim? Se eu tiver o que eu desejo agora, vai ser bom para mim? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, Deus não diz para a gente não. A gente pede, tem coisas que a gente pede, né? Pai, eu quero uma família. Pai, eu quero engravidar. Pai, eu quero um emprego. Pai, eu quero. E às vezes Deus está dizendo para a gente não. E muitas vezes não é um não, é um agora não. Tenhamos paciência. Paciência diante da impulsividade dos nossos pedidos, porque muitas vezes o que Deus está dizendo para nós não é um não, é um agora não. Paciência, para guardar o que é a vontade dele. Desperdício. Qual riqueza eu tenho e estou usufruindo de forma equivocada, sem lembrar que essa riqueza é algo esgotável. Nosso tempo, a gente desperdiça, muitas vezes até no celular. A gente senta ali para ver uma coisa, 2 horas passou, acabou 2 horas ali do dia. É esgotável o tempo. O tempo diante das pessoas que a gente ama é esgotável. O dia passa e a gente não abraçou o filho, não ligou para dar um bom dia à mãe. A saúde é esgotável. Está comendo errado, bebendo errado, dormindo errado. Esgotando a riqueza da saúde. São bens esgotáveis e a gente tem que prestar conta disso. Então, esse diálogo sobre o que em nós é riqueza, o que em você é riqueza, que está desperdiçando. Não é só dinheiro que a gente desperdiça. Enquanto espírito, que somos espíritos, quais são as riquezas do espírito que a gente pode estar perdendo? As consequências. Qual riqueza posso estar usufruindo sem pensar nas consequências? As consequências vão nos encontrar. As escolhas que a gente faz vão nos acompanhar, tanto as positivas quanto as negativas. O bem é o nosso advogado em todo lugar que a gente vá. O bem vai nos acompanhar. O bem que nós praticamos vai nos acompanhar. E o mal que fizemos também vai ser nosso advogado. Então, quando Deus, ele é justo, ser justo quer dizer ser justo de verdade. Ele ainda é misericordioso também. Mas isso quer dizer que nós vamos encontrar as consequências das nossas escolhas. Para o nosso bem, inclusive. Não é porque ele castiga se a gente fizer algo errado, mas é porque ele educa através do reencontro com as nossas escolhas, para que a gente cresça, que é a responsabilidade. Então, é quando ele nos coloca diante do erro que tivemos, é que nós encontramos a responsabilidade. E a gente cresce diante da responsabilidade, daquilo que deu errado por causa nossa. E a gente assume essa responsabilidade. Exemplo, as expiações. Expiações. O que são as expiações? Reencontro com o que nós causamos de desequilíbrio. Expiações são reencontros com o que a gente desequilibrou. Fomos responsáveis por desequilibrar algo e somos responsáveis por reequilibrar. Então a gente reencontra aquelas pessoas, aquela família, ou reencontra um local de trabalho, uma forma de trabalhar. Por exemplo, parece estranho, mas
Podemos dizer, de repente, que uma pessoa que hoje trabalha com a justiça, independente de ganhar dinheiro com isso ou não, pode ser juiz, pode ser promotor, pode ser advogado, pode ser um estagiário, pode ser um funcionário do tribunal. De repente, uma pessoa que trabalha com a justiça é uma pessoa que muito deve à justiça, que fez injustiças, e que uma expiação é trazer justiça. Às vezes até um trabalho não é um benefício maravilhoso, é uma expiação. Médicos que salvam vidas, esse trabalho na medicina pode ser uma expiação de estar trabalhando agora para recompor os corpos que um dia você furou, você quebrou, dilacerou. Então, a expiação nem sempre é algo que a gente pensa, olha que absurdo. Não, pode ser até uma coisa que parece boa. Mas vai perguntar à pessoa se ela se sente completamente feliz naquilo, sempre. Talvez não. Os professores, então, acho que tem um bocado de expiação dos professores, né? Porque haja trabalho. Ação, porque depois desse reencontro com a responsabilidade, requer que a gente haja, tem que agir, tem que fazer algo, tem que se pôr em movimento. Esse reencontro com a responsabilidade requer o movimento da ação. Então, errar não precisa ser o fim da história e é o início da mudança. Então, todo movimento que a gente faz de equívoco vai requerer de nós outro movimento de reparação. Vai haver movimento de reparação, ação. A gente não pode ficar parado diante do equívoco. Nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Não existe isso. Para o espírita, isso não existe. Não faz sentido. Nós somos seres em constante mudança. Se nós sabemos que algo existe, é a capacidade de que tudo é imutável. Tudo muda o tempo inteiro e progride. É a lei do progresso. Então a gente não vai ficar parado na nossa história. A ação faz parte da nossa evolução. Então o caminho é: eu reconheço, assumo, reparo, aprendo e renovo. Um ciclo constante e que vai se repetir por quanto tempo? Nossa, até a gente se tornar um espírito perfeito, viu? E a gente ainda está longe disso. Porque se a gente ainda está no plano de provas e expiações, ainda tem um planeta regenerado, depois tem um planeta feliz, depois tem os planos perfeitos. Olha, tem uns anos aí ainda, viu? E tudo que a gente vai fazer é isso aqui. Reconhecer, assumir, reparar, aprender, renovar. O tempo todo, o tempo todo. Tem que ter coragem de recomeçar. Recomeçar, sem vergonha, recomeçar. Ah, errei mesmo, gente. É o seguinte, eu estou aqui para aprender. Não tenho vergonha de errar mais, não. Se eu me renovar, está tudo certo. E se Deus quer que eu me mantenha em evolução, renovando, por que eu vou ter vergonha de errar? Eu quero voltar para a casa do Pai, toda vez que eu errar. E Ele está esperando a gente de braços abertos. Que a gente não tenha esse medo de voltar para casa, de voltar para esse retorno. E uma pergunta, então, olhando agora para aquele irmão mais velho. Como você se sente quando alguém recebe algo que você queria para você? Como a gente se sente diante dos ciúmes? Dos ciúmes, da inveja. Jesus estava trabalhando tudo isso nessa parábola. Incrível como ele consegue unir tudo. Aqui ele está perguntando: você é capaz de suportar? Olha a pergunta. Você é capaz de suportar a felicidade do outro? Porque a gente já está acostumado a suportar a infelicidade na nossa vida às vezes. Mas a felicidade do outro, você consegue suportar? Ver o outro bem? Conseguir o que você gostaria? É uma tarefa para nós. Porque quando vem os ciúmes e a comparação, a gente precisa lembrar que quando alguém recebe amor, atenção, perdão e oportunidades, nova oportunidade,
Isso não diminui o que existe para nós. O outro acender a luz dele não apaga a nossa. Não apaga. Deixa todo mundo acender as suas luzes. A sua continua ali intacta. A sua herança como filho diante de Deus continua intacta. A nossa parte não muda. O que é nosso continua sendo nosso. A gente não precisa ter ciúmes e comparações com os nossos irmãos, porque a nossa parte é nossa, está reservada para a gente. O amor por nós não diminui quando o outro é amado, quando o outro recebe oportunidades. Inclusive, as oportunidades que um dia eu quero para mim também. Que a gente se felicite mais diante das alegrias alheias, diante dos crescimentos alheios. Porque nós somos filhos da abundância. Nós somos filhos da abundância, nós estamos no fluxo da abundância, nascemos na abundância e na prosperidade, porque Deus é a abundância. Então, que a gente não fique contabilizando as felicidades dos outros, porque tudo está para nós também. Uma pessoa que viveu tudo dessa parábola, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Tudo isso aconteceu com Paulo. Paulo fez escolhas sem pensar. Depois ele encontrou as consequências das escolhas equivocadas que ele teve. Ele depois reconheceu o erro, voltou e recomeçou. Tudo na mesma reencarnação. Às vezes a gente leva 2 ou 3 reencarnações para fazer o processo. Ele fez tudo na mesma. Fez tudo na mesma. Olha a evolução e o salto que Paulo deu. Ele sai do equívoco de fazer escolhas equivocadas, de matar cristãos, de perseguir e matar pessoas, irmãos, em nome de uma fé. Ele reconhece, encontra as consequências, ele também tem um momento de queda, ele cai do cavalo, ele fica cego, ele encontra Jesus. Só que na hora que ele encontra Jesus, ele já reconhece. Ele reconhece o erro dele na hora que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Já reconheci tudo que eu fiz de errado, agora eu estou te servindo, é para fazer o quê? Eu estou aqui para trabalhar. Olha a pergunta: o que queres que eu faça? Qual é o lugar de Paulo? Qual é o lugar de que Paulo está se colocando agora? Servo. Servo. É como o filho que volta para a casa do pai e diz: pai, eu não consigo nem me colocar como filho, me aceita como seu servo, deixa eu trabalhar para você. E Paulo fez exatamente isso. Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou aqui à sua disposição, me manda trabalhar, que eu vou trabalhar para você. E é por isso que a gente tem essa vontade de trabalhar. Porque a gente está envolvido neste momento de servo do Pai. Honra de servir. A gente está aqui nessa hora. Vamos aproveitar. Ananias cura a cegueira dele. E Ananias depois vai curar a cegueira dele. Que ele estava indo perseguir para matar, e ele descobre que aquele objeto de perseguição era quem? Ele vai receber uma ordem, né? Ananias recebeu uma ordem: cura Paulo. E Ananias fala: como assim? Eu vou curar uma pessoa que está querendo me matar? Eu vou lá? Sou eu que vou lá? E vai, confia, né? E aí Paulo não só reconhece o erro, como ele não tem vergonha de recomeçar. Recomeçar. De dizer assim: olha, me equivoquei muito, mas foi até aqui, de agora em diante, eu me aceito renovado. E quero que vocês todos me aceitem também, porque eu já estou me aceitando renovado. E coragem. Coragem. Tenhamos essa coragem. Coragem de olhar para a gente e dizer assim: errei. Errei muito, mas errei só até hoje. De agora em diante, eu me renovo. E eu me aceito renovada. Eu me amo renovada. Eu me permito me renovar.
E mais, eu peço que vocês me aceitem também, porque eu já estou me aceitando renovado. É essa coragem que a gente tem que ter para voltar para casa do Pai. E na parábola, Deus é o Pai, né? Esse Pai que abraça. E Deus, como esse Pai amoroso, Ele não abandona a nós, os filhos, diante dos nossos erros. E Ele permite que a gente aprenda com os nossos erros e que a gente caminhe de volta. O nome disso, para nós espíritas, lei do progresso. Lei do progresso. O retorno para a casa do Pai já está escrito. É o caminho. Não tem outro caminho. Senão a gente vai estacionar. Porque errar ainda vamos. Então, a lei do progresso requer que a gente reviva momentos de retorno para casa o tempo inteiro. Lembra? Vamos estar o tempo inteiro nos reavaliando, reorganizando e voltando, recomeçando. Sempre. E ele vai estar sempre à disposição e esperando que isso aconteça, porque é a lei do progresso. É o caminho mesmo. Sim, mais um. E Jesus? Jesus, quando erramos, nunca devemos esquecer que podemos voltar para casa. Jesus, ele vem ser para nós esse bom pastor. O bom pastor que não deixa nenhuma ovelha para trás. E ele conta a história do bom pastor e diz: eu sou o bom pastor. Um pastor tinha 100 ovelhas. Uma desgarrou-se e fugiu. O pastor pega as 99, guarda em segurança e sai para buscar uma única. E tem vários desafios, como ele tem ali, para resgatar a única ovelha que se perdeu. Única. Nós somos únicos. Nós somos amados de forma única. Jesus ama a gente até o fio do cabelo. Ele nos conhece até o mínimo das nossas células. Nós somos amados com todas as imperfeições que a gente tem. Tá com medo de quê? Com medo de quê? Se a gente se percebe tão protegido diante dessa amorosidade tão profunda, vários medos em nós diminuem de tamanho. Se a gente se sabe na segurança de estar sendo amado desse jeito, amados de um modo de que se a gente se perder, se for embora, se fugir, ele vai atrás. Ele vem buscar. Ninguém fica perdido. Os irmãos que cometem suicídio, que se encontram no Vale dos Suicidas, têm a amorosidade de Maria, que montou um hospital inteiro para socorrê-los. Ninguém fica perdido. Ninguém fica perdido. Nem no pior equívoco. Nunca. E Jesus comanda essa busca por nós. Por fim, lembremos, inclusive, que se a gente se cansar, pede para Ele nos carregar. Pede para Ele nos carregar. Ele carrega. Porque às vezes a gente está cansado. Cansado de caminhar, cansado de progredir, cansado de errar e voltar e refazer o tempo inteiro. Aí a gente diz assim: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Preciso descansar um pouquinho. Chama Ele. Ele bota no colo. Ele bota a gente no colo. Olha aqui o que Ele faz pela gente. A gente tem o direito de descansar um pouquinho. A gente tem o direito de diminuir a pressão dos pensamentos. O que faz a nossa alma acelerar? São os pensamentos. Qual é a sede do pensamento? É o cérebro? Não. A sede do coração, do sentimento, é o coração aqui? Não.
E o espírito desencarnado, ele pensa, ele sente, ele ama, ele odeia. A sede do pensamento, a sede do sentimento é o espírito. É o espírito. Então, quando a gente precisa descansar de forma não só física, às vezes o que precisa descansar é a nossa alma. Esse descanso, só ele nos dá. Não adianta dormir, que vai acordar do outro jeito, do mesmo jeito. Esse descanso do espírito que precisa repousar um pouco, é Deus que a gente tem que procurar. É Jesus que a gente tem que chamar. Para que nos dê essa paz. Paz de espírito. Que tenhamos coragens, várias coragens em nós, para a gente resolver todas as nossas vontades. Vontades de se renovar, coragens para se renovar, que tenhamos sempre. E que se a gente achar que não tem, que chame ajuda, chama Jesus para perto. E às vezes vamos lembrar, inclusive, do momento em que Jesus estava dormindo no barco e os apóstolos esqueceram que Jesus estava dormindo no barco. Houve uma tempestade no mar, em alto mar. Passaram por desafios imensos e não lembraram que Jesus estava lá. Aí depois eles chegam, Jesus, acorda, me ajuda aqui, socorre, a gente vai morrer. Aí Jesus acorda, acalma a tempestade e diz, homens de pouca fé. Poderiam ter feito isso sozinhos. Mas o que eu quero lembrar é que ele está à disposição. Ele está à disposição, mas a gente deixou ele dormindo em nós. Mas está dormindo em nós. Acorda Jesus. Acorda Jesus aqui dentro de nós e chama. Igual os apóstolos fizeram. Jesus, acorda, levanta, vem cá me ajudar. A gente tem que chamar Jesus assim. Jesus, vem aqui. Eu preciso de você. Clareia a minha mente, me dá inteligência, coloca pessoas na minha frente para solucionar esse problema. E não pedir, Deus, tira de mim o problema. Não. Deus, me ajuda a resolver o problema, porque eu cresço diante do problema. Então que tenhamos sempre a coragem de chamar Jesus, a disposição para evoluir e a percepção e a lembrança sempre de que somos amados, absolutamente amados, acompanhados por tantos espíritos que estão ao nosso redor e principalmente por Ele, que nos carrega quando for necessário. Gratidão. Muito obrigado, Ângela, mais uma vez, pelas suas palavras que nos despertam sempre, nos animam a perseverar nessa caminhada que é a nossa de espíritos. Bom, na próxima semana, já seremos setembro, então no dia 3 de setembro,